Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, estamos aqui com o nosso coração aberto, ó Pai, para ouvir a palavra que Tu tens para nós. Vem nos ministrar, vem falar, Senhor. Com a Tua graça, vem nos visitar, vem nos transformar a Tua imagem e semelhança. Queremos ser mais parecidos contigo cada dia mais. No nome de Jesus, amém. Amém. Eu tenho pensado muito sobre fé. Fé é o que nos move, né? A fé vence o mundo. Não é verdade? A palavra de Deus diz que a fé vence o mundo. E eu tenho andado preocupada, que eu tenho certeza que uma das grandes estratégias do inimigo é que nós percamos a nossa fé. E já de longos anos, eu acompanhei pessoas amadas, pessoas preciosas, que estiveram na presença de Deus, trabalhando, envolvidos com a obra, e, de repente, foram esfriando. E algumas ficaram pelo caminho. Então, quando a gente lembra, né, dessas pessoas, a gente fica triste. Por quê? Porque a gente ama e a gente sabe que Jesus, Ele é tudo para nós. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa razão de viver. Ele é a razão de viver de todos nós. E a gente que ama todos, a gente quer que todos estejam junto conosco, junto com Jesus. Não é desse jeito? Mas a gente não consegue fazer nada. Quem é que faz a obra de fé? A fé é o quê? É dom de Deus, não é dom de Louisiana, não é dom de ninguém. A fé é dom de Deus. E é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo. Então, nós às vezes lutamos, às vezes julgamos, às vezes condenamos, mas nós não podemos ficar nesse lugar. A gente precisa entender que essa fé vem do Senhor, é dom do Senhor, é para todos. Ele morreu por todos nós, Ele quer salvar a todos. E é Ele quem vai fazer todas as coisas. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. E gostaria que você abrisse naquele texto áureo sobre a fé, Hebreus 11, versículo 1, que eu acho que você sabe de cor. Vamos ver na Almeida atualizada, né? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, a fé é a certeza de algo que a gente espera, não é aquilo que a gente está vendo, é algo que vai acontecer, é essa convicção, essa certeza. E em Efésios 2:8, ali nós temos, em Efésios 2:8, que ela é dom de Deus. Porque pela graça vós sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus por isso. Nós somos salvos pela fé. É o Senhor quem nos salva. Eu ainda me lembro muito bem quando eu aceitei Jesus. Já falei aqui 1000 vezes, mas não adianta. Eu sempre me lembro, porque já houve um tempo em que eu não cria. Eu amava Deus, eu cria que Ele existia, mas eu não tinha fé, eu não entendia que eu precisava daquela obra lá na cruz. E aí o Espírito Santo, eu fui ali na igreja de Nova Vida, aqui de Botafogo, e no dia do batismo da minha irmã, ouvi a mensagem, e o meu coração se abriu. O Espírito Santo me convenceu do meu pecado. E eu me arrependi de ter ficado longe do Senhor. E eu pedi que Ele entrasse, e Ele entrou. E ali Ele me deu a parte da fé que me cabe.
Ele dá a cada um a parte da fé. Cada um de nós temos essa graça de receber um pedacinho de fé. E se a Bíblia diz que a fé remove montanhas, que um grão de mostarda, que se a fé for como um grão de mostarda, ela pode remover montanhas, então a fé, por menor que seja, ela é tremenda, ela é incrível, operante, né? Glórias a Deus por isso. Agora, a Bíblia diz o quê? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Porque, Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. É ela que faz uma obra nos nossos corações. A gente precisa ouvir. Por isso que é importante a gente vir à igreja. Quando você for ler a Bíblia, né, você lê essa palavra, ela te traz fé. Tem pessoas, né, a pastora que deu o testemunho aqui no culto das mulheres, ela não se converteu num culto, né? Uma coisa engraçada, o Espírito Santo falou ali com ela e ela foi buscar o Senhor. Agora, ela foi sendo edificada pela leitura da palavra. Ela começou a frequentar a igreja. Por que é importante vir para a igreja? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É importante ler a Bíblia. Por quê? Porque ela fortifica a nossa fé. Ela nos dá esperança. Ela nos fortalece. Ela nos dá crescimento. Então, a gente traz as crianças para a igreja, a gente ensina para os nossos filhos desde pequeninos. A gente traz porque eles vão ouvir para eles terem fé. Mas eles vão ter que ter a experiência deles. Cada um tem que ter a sua experiência pessoal com Deus. 2 Timóteo, segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17... Hoje, vocês viram que eu fiz o dever de casa. Marquei tudinho aqui para ler rápido, né? Está tudo marcadinho aqui. Olha como é que está bonitinha. Viu? Mas o sim... Peraí, deixa eu ver aqui. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Então, gente, quando a gente diz, leia a Bíblia, é porque a Bíblia nos ensina. Ela nos instrui, ela nos revela. Ela é como um espelho, a gente reconhece os nossos pecados. Há há práticas que a gente fazia e que, na medida em que a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai, meu Deus do céu, isso é pecado, isso não agrada a Deus. Meu Deus, aí você se arrepende. Senhor, eu estava te desagradando de agir assim, assim, assim. Então, a palavra nos instrui. Eu preciso ler a palavra de Deus. Então, venha para a igreja, escute a pregação. Se você usar a internet, escolha bem, porque ali na internet tem mensagens maravilhosas, mas tem algumas mensagens que não são boas. Nós vamos ver aqui que lá no Novo Testamento houve alguns professores da Bíblia que não ensinavam corretamente. Então, a gente precisa escolher a quem a gente ouve. Mas a fé vem pela palavra de Deus. Quer a gente ouça aqui, quer a gente leia, quer a gente converse sobre ela é maravilhosa. Aleluia. Que coisa tremenda. Em 1 João 5,4, olha o que ela diz ali.
Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Você é nascido de Deus? Amém? Então você vence o mundo. O que Jesus falou? No mundo passareis por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se nós estamos vivendo num mundo difícil, num mundo conturbado, se há violência, se há tantas coisas, que você saiba que você, que nasceu no Senhor, você vencerá o mundo. Isso é uma palavra para você se apropriar. É tremendo isso. E em João 14:12, diz assim, João 14:12. Ah, Helena está mais rápida que eu, né? Em verdade, eu lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Jesus fez tantas obras enquanto Ele esteve aqui nesse mundo, quantas curas, quantas libertações, quantas pessoas Ele ajudou. O quanto Jesus fez, mas Ele disse que nós faremos coisas maiores. Ele está junto do Pai, Ele nos capacita. Então, nós temos também que nos apropriar dessa palavra. Temos que crer nessa palavra. Então, queridos, precisamos estar atentos, leitores ávidos, diariamente, nos fortalecendo com a palavra, ouvindo na igreja, ouvindo no rádio, ouvindo onde quer que seja, a palavra, a sã doutrina de Cristo sendo pregada para a nossa edificação. Agora, nós vemos o apóstolo Paulo, ele, em vários momentos ali da palavra de Deus, ele falando da importância de se guardar essa fé, né? Que coisa tremenda. Ele ali, quando ele fala aos Coríntios, na primeira epístola aos Coríntios 9:27, ele compara, ele faz a comparação da carreira de fé com a carreira da corrida, né, do atleta. E ele diz que o atleta tem que se empenhar, mas nós também precisamos nos empenhar, nós temos que nos santificar, nós temos que prosseguir. E aqui ele diz assim, agora sim, Helena, vamos lá, que eu aí nem abri, eu deixei aqui, essa última que você abriu. Bom, então deixa eu 7. Deixa eu abrir aqui, que eu já falei, ela abriu, mas ela fechou. Né? 1 Coríntios 9:27. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, gente, quando nós começamos uma carreira de fé, nós temos um chamado de Deus, todos nós temos. Não é só o pastor que tem um chamado, todos têm um chamado. A partir do momento que você conheceu a Jesus, você tem um chamado de vida, você precisa viver. E a primeira coisa que você precisa fazer é viver a palavra de Deus. O Senhor, você nasceu de novo, te deu uma nova natureza, você vai viver uma vida santa. Mas eu preciso guardar a minha fé e eu preciso me esforçar. Tem horas que eu vou ter que fazer coisas com esforço. Aquela hora que eu tenho que ler a Bíblia, que eu estou com sono, que eu estou com vontade de dormir, eu vou acordar e eu vou ler a Bíblia, porque eu sei que aquela palavra vai me alimentar. Aquela hora que, enfim, que eu me proponho a um jejum e que eu estou desesperada para comer, eu vou me esforçar, porque eu estou me consagrando a Deus e eu estou ali no propósito. Se você tem uma fraqueza e aquela situação se descortina na tua frente, você tem a oportunidade de errar ali, porque aquela é a tua fraqueza e você resiste. Então, é como Paulo está falando aqui. Ele diz assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis, e você está irado, e você está com vontade de
enforcar alguém, mas você vai se esforçar, você vai botar a mão para trás, você não vai enforcar ninguém, não vai gritar, não vai falar impropérios. Por quê? Porque você está fazendo um esforço. Para quê? Para você não ser desqualificado. Então, se o apóstolo Paulo, um homem santo de Deus, ele disse que ele se esforçava, vê que todos nós precisamos nos esforçar. E ele fala, depois de toda a carreira da fé dele, ele pregando, ele fala lá em 1 Timóteo 4:7, aquele texto áureo que todo mundo conhece. Combati o bom combate, né? 2 Timóteo 4:7, 2 Timóteo 4:7, segunda epístola a Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Então, ele ali esperando para ser degolado. Ele escreve, quer dizer, ele diz, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Então, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, a gente precisa guardar a fé. A gente precisa guardar a fé. A gente pensa que a gente conheceu Jesus, agora já está tudo resolvido, já está tudo muito fácil, mas não é assim. É uma carreira de esforço também, né? Hoje o pastor Aloysio falou, o reino de Deus ele é tomado por esforço. Então, não se acomode, não pense que está tudo resolvido. Você tem um pedaço que é você que tem que fazer, você que tem que resolver. Lá na primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, 18, 19 e 20, né? Primeira epístola a Timóteo, capítulo 1. Olha bem como é que Paulo fala para Timóteo. Ele diz, né? Primeiro ele fala assim, olha, você pode deixar aí, Helena, deixa firme aí. Há profecias sobre a tua vida, sobre o teu ministério, que elas vão se cumprir. Calma, né? Fique firme, se firme nessas promessas. Mas ele diz assim, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, ele está falando para o discípulo dele, combata o bom combate, guarde a sua fé. Ou seja, eu estou querendo dizer hoje para nós todos aqui, vamos combater o bom combate, vamos guardar a nossa fé. E ele fala de dois personagens aqui, Himeneu e Alexandre. Eles naufragaram na fé. Por quê? Porque eles rejeitaram a boa consciência. Himeneu e Alexandre, eles eram mestres heréticos, pregavam o antinomismo, né? Noma lei. Eles eram contra a lei. Eles pregavam contra a crença na moral cristã. Eles ensinavam que não precisava ter moral cristã. Ou seja, os ensinos da Bíblia, não devemos mentir, não devemos roubar, não devemos cair em tentação, nos prostituir, não podemos... enfim, gente, uma lista toda. Se você pegar aqui 1 Timóteo, no comecinho, ele fala uma lista de coisas, de práticas erradas. E Himeneu e Alexandre, eles disseram que não, que você pode viver sem essa moralidade. Jovem, se guarde para o casamento. Há igrejas que não estão pregando mais isso, tem que pregar. Vamos subir a um leito sem mácula. Maridos e esposas, vivam um leito sem mácula. Se amem, se respeitem. Então, a moralidade cristã tem tudo na Bíblia para nos orientar. E aqueles homens, eles pregavam o seguinte, não
Não, isso é muito relativo, estão relativizando a moral cristã. E isso daí é uma brecha para a nossa fé. Aqui Paulo diz que esses homens, o que aconteceu? Naufragaram na fé. A Bíblia também nos fala que eles blasfemaram contra Paulo, contra Timóteo, desviaram a muitos, confundiram a mente das pessoas, enfraqueceram a fé dessas pessoas que acreditaram nele. Por isso que eu digo que a gente precisa ter cuidado naquilo que a gente escuta. Nós somos salvos mediante a fé na obra de Cristo lá na cruz, não é por nossas obras, mas a gente precisa guardar a nossa fé, precisamos guardar a nossa vida em santidade. Se a gente não guarda a nossa vida em santidade, a gente fracassa na fé. E a gente entra por um caminho de morte. Amém? Isso está escrito aqui. Isso é verdade, isso é verdadeiro, né? Relativizar a moral cristã é uma brecha para enfraquecer na fé. O título dessa mensagem de hoje é levantando, erguendo a nossa fé. Queridos, a fé é dom de Deus, mas nós precisamos erguer a fé que nós obtivemos. Amém? Eu recebi uma fé e eu preciso erguer essa fé. O meu marido é pastor, ele não vai poder erguer a fé por mim. Você não pode erguer a fé por mim. Eu não posso erguer a fé por vocês. Eu fico pensando Paulo falando com Timóteo, falando com todos os seus discípulos. Guardem a fé, ergam a fé. Ele não usou essa palavra, mas ele se preocupava porque ele estava fazendo a parte dele, mas tem uma parte que é você que tem que fazer. Eu não posso fazer por você, e eu não posso entrar na sua cabeça para convencer você. O que eu peço é que o Espírito Santo hoje aqui possa falar ao seu coração. Mas se hoje você não ouvir, mas se você continuar lendo a palavra de Deus e você tiver enfraquecido, o Senhor vai te fortalecer. Amém? Aleluia. Há outras coisas que enfraquecem a nossa fé. Os sofismas e as fortalezas, ideias contrárias à vontade de Deus, ou contrária à nossa capacidade de enfrentar dificuldades, sabe? Sofisma é uma mentira. Sofisma é algo que é uma proposição que é colocada, que é posta como verdade. E o que acontece? Uma forma do inimigo operar nas nossas vidas é jogando sofismas. Ele tanto pode jogar por aí, pelo ar, né? Como ele pode usar pessoas, às vezes pessoas até que a gente admira e respeita. Jogam sofismas. Para quê? Para abalar a nossa fé, para desacreditar a obra de Deus nas nossas vidas, para desacreditar o poder que Deus tem entregue para nós. O que é que nós lemos aqui no começo? Que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas o diabo não quer que você pense isso. Ele quer que você pense o seguinte: eu não sou nada. Eu não venço o mundo, não. Eu não tenho capacidade, não. Na verdade, ninguém tem capacidade de nada, mas é Deus quem nos capacita. Então, esses sofismas, essas mentiras, elas se levantam para desafiar a nossa fé, para enfraquecer a nossa fé. Elas vão nos contaminando, elas vão sendo utilizadas para nos enfraquecer, né? No segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, de 3 a 5, vamos ver o que o apóstolo fala ali. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos.
Segue mais um. E toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Então, é um texto bem dificilzinho, mas poderoso. Vamos ler de novo. Vamos ler de novo. Né? Vamos ler de novo juntos? Vamos, bota aí para a gente, Helena. Porque, embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Queridos, a nossa luta não é contra a carne, de jeito nenhum. E nós vamos verdadeiramente entregar a nossa mente para Cristo. Quando vier essa mentira, sabe? Jesus morreu na cruz para nos salvar. Nós temos que crer nisso. Será que eu estou coberto por isso? Está coberto por isso, sim, se você crer. Se você pedir a Jesus, Jesus, eu quero ter essa experiência. Se você hoje que está aqui nos ouvindo, nunca fez essa oração para aceitar Jesus como Salvador da sua vida, faça. E se você já fez, e hoje por algum motivo você está duvidando disso. Outro dia eu ouvi falar de uma pessoa conhecida que crê em Deus, mas ela estava em dúvida sobre Jesus. E nós não podemos nem condenar essas pessoas e nem julgar essas pessoas. Nós temos que ter amor e misericórdia, temos que orar para que o Senhor abra o entendimento. Porque se a pessoa chega nesse ponto, gente, não tem como. Só Jesus é que pode alcançá-las, só o Senhor. Mas é por isso que a gente diz, escute a palavra de Deus, venha à igreja, leia a Bíblia, busque a palavra de Deus, ela liberta as nossas mentes. Amém? Mas nós que estamos com o entendimento aberto, nós vamos tomar posse dessa palavra que nós lemos aqui. Nós vamos destruir todo sofisma, toda fortaleza. Eu não tenho poder, mas o meu Jesus tem. É Ele quem me capacita. Se aproprie das promessas. Todos nós somos humanos, todos nós temos fraquezas. Mas o Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Olha quantas palavras a gente precisa conhecer, a gente precisa ler para a gente tomar posse. Na hora que vem aquele dardo, né, inflamado. E é nesse ponto que nós vamos ler aqui. Efésios 6, 14, a armadura da fé. A nossa fé precisa ser erguida e sustentada por nós. Amém? Nós já recebemos a fé. Aquela porção nós já recebemos, mas nós vamos manter a nossa fé erguida. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então vamos ler Efésios 6, 14. Aleluia. Vamos ler aqui. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós precisamos interceder uns pelos outros. Vocês sabiam que aqui na igreja tem um grupo de intercessão, que nós oramos por vocês, por cada um de vocês, pelas famílias. Nós temos esse grupo de intercessão que intercede pela igreja. A gente intercede pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país.
É importante que oremos uns pelos outros. E aqui, então, a gente poderia dizer assim, olha, cingindo-se com a verdade. Queridos, a nossa boca não pode proferir mentira. Quando a gente se cinge, a gente bota um cinto da verdade. A verdade, ela tem que guiar a nossa vida, ela tem que ser, sabe, a nossa forma de viver. Que a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Que nós sejamos verdadeiros, sejamos sinceros, que Jesus é a verdade. Se nós estamos cheios da presença do Senhor, nós temos que ter essa verdade nos cingindo. Amém? Vestindo a couraça da justiça, nós não podemos nos alegrar com a injustiça. Nós precisamos ter em nós esse senso de justiça, a justiça de Deus. Ela tem que ser a nossa couraça. Precisa ser a nossa couraça. Nós precisamos ter os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. Querido, nós não podemos viver sem proclamar esse Evangelho que nós acreditamos. Nós vamos caminhando e vamos proclamando esse Evangelho. Ele está por onde a gente anda. É lugar santo. Nós vamos proclamar para as vidas. Os nossos pés, eles têm que ir. E aonde eles forem, eles vão proclamar o Evangelho de Cristo no nome de Jesus. É desse jeito que a gente ergue a nossa fé. Embraçando o escudo da fé. Quando a gente tem fé, quando vem aquele dardo, tem vários tipos de dardo, gente. Pode ser uma ideia para a gente pecar, pode ser, às vezes, um sentimento ruim contra uma pessoa. A pessoa falou com você, você já entendeu torto, e você já se inflamou, você já se irou, você já tem que lembrar do sangue de Jesus. Me cobre com teu sangue, Jesus. Purifica aqui o meu sentimento. Eu amo meu irmão, eu amo minha irmã. Aquele dardo vem, você está com o escudo da fé. Você não deixa aquele dardo entrar. Ele vem para entrar no teu coração, para contaminar a tua mente. Ele traz sentimentos ruins para o coração, ele traz pensamentos errados para a tua mente, para te enfraquecer, para te deixar incapaz de prosseguir. Nós vamos prosseguir, sim, nós vamos ganhar, nós vamos vencer em nome de Jesus. Aleluia. Capacete da salvação. É tão lindo, gente. Essa salvação aqui é o capacete da salvação. Nossa mente tem que estar protegida com essa salvação. Capacete da salvação. Se lembre que Jesus morreu na cruz para te salvar. Lembre-se de que isso esteja na tua mente. Olha que coisa maravilhosa. Sabe, nós somos invencíveis. Nós temos a salvação de Cristo. Que isso esteja na nossa mente, nada, né? O diabo vai contra a gente com os dados, a nossa mente está protegida com a salvação de Cristo. Capacete da salvação. Aleluia. A espada do Espírito, embainhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que você vai usar a palavra de Deus se você não lê a palavra, se você não conhece a palavra? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Leia a palavra de Deus. Você vai ficar até mais culto, mais letrado. A palavra de Deus nos ensina, nos edifica e até nos dá conhecimento. E essa palavra nos dá a resposta que nós temos que dar para o inimigo. Foi assim que Jesus expulsou o diabo. E ele fala aqui, né, que usando a palavra de Deus, com essa armadura, nós vamos erguer a nossa fé. Então, eu poderia resumir assim, erguendo a fé, de que maneira? Com oração e súplicas. Filipenses 4, 6 e 7. Eu gosto muito desse texto. Filipenses 4, 6 e 7. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça.
E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Sabe que a maior brecha que o diabo encontra em nós é quando a gente está em falta de alguma coisa. É algo que a gente quer e que a gente não tem. Sabe? Aquilo rouba o lugar de tudo. Aquilo ocupa um lugar na nossa vida. Fica um grande buraco. Porque a gente está como? A gente está preocupado. E muitas vezes a gente está até... como é que a gente diz assim? Quando a gente quer uma coisa... obstinado. Obstinado, isso mesmo, Cláudia. A gente está obstinado por algo. Quando a gente cantou aquele hino hoje aqui, que a Rebeca cantou, eu não vou lembrar a letra aqui, mas quem conhece, Rebeca, é aquele que diz, isso, vem cá pertinho. Perdendo tudo por amor. Perdendo tudo com alegria. Gente, quem é que perde tudo com alegria? Eu vou ser sincera para você. Eu não perco tudo com alegria. Eu ainda não cheguei nesse ponto de santidade. Perder tudo com alegria. Dá vontade de chorar. Porque ninguém quer perder nada, gente. A gente não quer perder nada. E a gente não quer deixar de ter tantas coisas que a gente quer ter, que a gente quer experimentar, que a gente quer ser feliz. A gente quer ser feliz. A gente tem direito de ser feliz. Jesus quer que a gente seja feliz. Mas, às vezes, as coisas demoram. Mas a gente não pode desistir, a gente não pode esmorecer. Paulo disse para Timóteo, Timóteo, tem profecias que foram dadas, espera, Timóteo, que vai ser cumprida. Guarda a fé, combate o bom combate. Mas a gente é humano. Então, muitas vezes, gente, é nesse ponto que fica a nossa maior brecha da nossa vida. É nesse ponto daquilo que a gente quer e não tem. Daquilo que a gente precisa e não tem. Quando a gente diz ali, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E a gente pode interpretar assim: o Senhor é meu pastor, eu não sentirei falta de nada. Porque eu não tenho tudo. Eu não tenho tudo. Eu tenho uma lista de coisas que eu gostaria de ter. Há coisas que eu estou esperando há 41 anos, gente. Há coisas que eu estou esperando há 41 anos. Mas eu não vou desistir, porque eu sei que meu Deus vive. E Ele vai cumprir. Pessoas ficaram pelo caminho, mas eu não vou ficar. Eu vou chegar lá. Então, esse versículo de Filipenses, para mim, é um texto áureo que eu uso na minha vida. Vamos ler de novo, Helena. Esse é outro texto para a gente ler junto. Filipenses 1. Vamos lá. Cadê? A Helena já se perdeu aí? Eu vou dizer, porque eu tenho tudo anotado. Filipenses 4, 6 e 7. Vamos lá. Filipenses 4. Hoje ninguém me escapa. Vamos ler juntos, mas vamos ver assim. Não diga, não fiquem, diga, não ficarei preocupado com coisa alguma, mas em tudo deixarei conhecido diante de Deus os meus pedidos, pela oração e pela súplica com ações de graça. Amém? Vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a mente em Cristo Jesus. Amém? É dessa forma que Jesus vai guardar o meu coração e a minha mente. Esses dardos, ó, eu tenho aqui o escudo da fé, eu vou usar essa palavra. E eu vou apresentar, porque se eu tenho falta de algo, gente, o que você tem falta? O que está faltando na tua vida? O teu Deus, o teu pastor,
Ele vai ouvir você. Fala para ele, arrasoa com ele. Senhor, eu te amo, mas tem isso aqui que está faltando na minha vida. Senhor, se não é para eu ter, tira do meu coração isso. Sabe, tira do meu coração. Porque se tu deixas esse desejo no meu coração, então vamos conversar. Ou tu realizas, ou tu atendes o meu pedido. Ou então tira de mim isso e me satisfaz. Mas, quando eu apresento a Ele as minhas necessidades, nós já falamos hoje aqui de interceder pelos outros, mas aqui está se falando o quê? Das minhas necessidades. Está falando das suas necessidades, o que você precisa. Você tem direito de apresentar ao teu Deus. Apresente para Ele, porque é Ele que vai te responder. É Ele que vai dar paz ao teu coração. E essa paz te protege, porque se você não apresentar a Ele e você ficar obstinado com isso que te falta, é brecha para o inimigo entrar. Porque ele vai dizer para você, está vendo, teu Deus não te ama. Teu Deus não está te atendendo. Teu Deus está vendo o teu sofrimento. Diabo, você está repreendido em nome de Jesus. Porque o nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Só precisa que a gente fale com Ele. Se você não falou, fale. Fale para Ele, pastora, mas é uma bobagem. Não é bobagem, não. O que você necessita é importante para Deus. É com Ele que você precisa falar. É com Ele que você precisa desabafar. E a paz que excede todo entendimento vai guardar o teu coração e a tua mente. Essas fortalezas mentais vão ser derrubadas em nome de Jesus. Esses sofismas vão ser derrubados em nome de Jesus. A nossa fé vai ser erguida. Quem é que quer ter a fé erguida aqui? Amém. Eu quero ter a fé erguida. E sou eu que vou erguer a minha fé. É você que vai erguer. Quem é que vai erguer a fé hoje aqui? Amém? Amém. Aleluia. Glórias ao Senhor. Aleluia. Segunda Epístola de Pedro. Assim, deixa eu voltar aqui. Oração e súplica, leitura da palavra. A fé vem pelo ouvir, a palavra nos ensina, nos corrige. Precisamos ler a palavra de Deus. A prática das boas ações, a obediência aos mandamentos de Deus. Gente, não relativize os mandamentos de Deus. O que é errado é errado. Ele não vai passar a mão na nossa cabeça. Temos que ter uma vida santa, sim. Vamos ler a Bíblia, vamos ver como é que a gente tem que viver uma vida santa e vamos viver essa vida santa. Aleluia. A fé sem obras é morta. Tiago 2,17. Esse texto áureo aí sobre a fé. Tiago 2,17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Né? Até o apóstolo diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostro a minha obra com a fé. Né? As minhas obras, bom, já falei errado aqui o versículo, mas se eu tenho fé, eu tenho que ter obra, gente. Eu não posso pregar e viver completamente longe do que a palavra de Deus ensina. Eu tenho que ter fé, e eu tenho que ser boa, eu tenho que ajudar, eu tenho que ensinar, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que mostrar com as obras, olha aí esse trabalho. Vamos visitar as viúvas. Gente, aquelas vovozinhas do Betel são mulheres abandonadas, algumas têm filhos que as abandonaram. Algumas nunca tiveram filhos. São as verdadeiras viúvas conforme a Bíblia, mulheres sós, que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Então, precisamos fazer a obra de Deus. Então, temos que mostrar a nossa fé também com obras. Não é só com intrepidez e palavra, a gente tem que mostrar com obras, em nome de Jesus. Aleluia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 11 a 13.
Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Aí eu já estou falando lá dos últimos dias, né? Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amém? Queridos, nós precisamos viver uma vida piedosa. O que é viver uma vida piedosa? É uma vida em que nós obedecemos a Deus, em que nós ajudamos ao próximo, que nós agradamos ao Senhor com a nossa santidade, com a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. A nossa família tem uma bênção, é promessa de Deus. Mas essa experiência, cada um da nossa casa vai ter, individualmente. E eles tendo essa experiência, cada um vai precisar guardar a sua fé. Como eu disse aqui, eu não posso guardar a fé por ninguém. Nem ninguém pode guardar a fé por mim. Ninguém pode erguer a minha fé. Ninguém pode erguer a tua fé. Só você que pode. E por mais que a gente chore, né, pelos nossos amados, a gente não pode fazer nada. A gente tem que orar. A gente precisa amar. A gente precisa ter misericórdia, a gente precisa entender que, às vezes, a pessoa não compreende, foge ao entendimento dela. Então, nós temos que pedir que o Espírito Santo revele, que o Espírito Santo convença do pecado, da justiça e do juízo, e que Ele mostre, revele a obra de salvação, e Ele vai fazer isso, assim como Ele fez conosco. Mas nós precisamos erguer a nossa fé, para a gente não esmorecer, para a gente não baixar a guarda, para a gente não voltar para um caminho que nós já vencemos. Amém? Tem que ser de glória em glória, tem que ser de vitória em vitória. Amém? No nome de Jesus, vamos ficar de pé. Amém? A Débora está lá embaixo, mas não tem problema não. O que eu gostaria de falar com você é que Jesus te ama. E que Jesus está aqui nessa noite. E que Jesus sabe da tua humanidade. Ele sabe que você é de carne e osso. E Ele morreu por você, Ele morreu por mim, para nos salvar, para fazer uma obra na nossa vida. E se você tem sentido essa luta contra a sua fé, o Senhor nessa noite, Ele quer te renovar, Ele quer te fortalecer. A única coisa que Ele te pede é: ergue a tua fé. Ergue a tua fé. Se você sente que você precisa erguer a tua fé, que você precisa ir nesses pontos que eu falei, orar mais, ler mais a palavra de Deus, ser mais obediente ao Senhor. Fazer mais boas ações. Então, que você possa fazer um propósito com o Senhor nessa noite. Você possa falar com Ele: Senhor, obrigada pela fé que Tu me deste. É dom do Senhor, Tu me destes essa fé. E nessa noite, Senhor, eu ergo essa fé. Eu ergo, Senhor. Eu ergo. Eu tomo a resolução de lutar
para guardar minha fé e para ser mais do que vitoriosa. Em nome de Jesus. Aleluia. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou viver rompendo em fé. Amém, aleluia. Não sei quais são os desafios que você tem enfrentado, mas como nós cantamos, o Senhor quer que a gente rompa em fé. Você já fez um compromisso com Deus de manter a sua fé erguida. Então se coloque diante de Deus e apresente para Ele esse desafio que você está enfrentando. E tome posse da palavra que Ele já nos deu. E que Ele nos capacita a vencer todas essas barreiras, todos esses obstáculos. Em nome de Jesus, Senhor. Acode, ó Pai, cada um dos teus filhos aqui nesta noite, Jesus. Que nós possamos crescer em fé. Ó Pai, romper em fé. E ter a vitória, Jesus, em cada situação, em cada desafio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se sente só um minutinho, eu vou pedir para a nossa diaconisa Cláudia fazer a oração pela Ucrânia, Rússia, Rio de Janeiro e Israel. E vou dar a liberdade para ela, ela vai orar e para ela encerrar também o culto, se quiser falar qualquer coisa.